Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Fagner, sou professor de Legislação Específica da Polícia Civil do Distrito Federal aqui do Estúdio Aulas. A gente inicia então agora o nosso curso de Legislação Específica baseado no edital passado, o edital de 2013, Banca CESP, onde nós tivemos aí os tão esperados, né, que a gente está aguardando aí, os concursos para agente da PCDF, escrivão da PCDF, o último concurso foi em 2013 e é lá onde a gente tem a nossa referência do edital, beleza? Como vai funcionar esse nosso curso? O nosso curso de legislação específica, ele é baseado em teoria e em exercícios. E a teoria, pessoal, eu vou apresentar para vocês uma forma um pouco diferente de se estudar uma legislação específica, uma legislação que outrora vem sendo trabalhado apenas com a mera literalidade. Aqui vocês vão ter uma preparação diferenciada. O que eu vou fazer? Qual o meu papel dentro desse curso? O meu papel, pessoal, é traduzir o que está contido na legislação. O meu papel é esquematizar, bisurar as informações. Então a gente vai abandonar um pouco aquela mera literalidade da legislação e aí eu vou trazer as informações 100% esquematizadas para você, com tabelas, com gráficos, com animações, porque você precisa, primeiro, compreender, entender a matéria, tudo bem? Bom, eu costumo dizer que na legislação específica você precisa de três passos para que você gabarite as questões acerca dessa disciplina, correto? O passo número 1 é o passo que eu acabei de mencionar. Você precisa então que as informações elas estejam esquematizadas, que as informações elas estejam mastigadas, porque a mera leitura da legislação ela não é suficiente para você acertar questões de prova, porque com certeza você já deve ter passado por essa experiência ao estudar uma legislação, ao estudar a Constituição, ao estudar uma lei extravagante, direto no código, direto na lei seca. Você lê ali alguns artigos, do 15 para frente parece que você nem leu. Parece que o negócio entra aqui e sai ali. Chega no final do seu dia de estudo, parece que você não se lembra, não se recorda, parece que houve ali um trabalho em vão. Então, já que a mera leitura é um problema, é uma dificuldade do candidato, então o passo número 1 é o passo onde eu vou esquematizar as informações. Então, antes da gente se deparar com o texto legal em si, eu vou trazer as informações 100% esquematizadas, bisuradas, para que você entenda. Primeiro passo é entender a matéria. Perfeito? Bom, disso a gente passa para o passo número 2, porque o passo número 1, que é entender a matéria, ele é importantíssimo, fundamental, mas ele não é suficiente também para que a gente acerte todas as questões de prova. Por quê, pessoal? Porque, veja bem, quando a gente entende a matéria, quando a gente esquematiza a matéria com gráfico, com tabela, com desenho, com animação, infelizmente não é a animação, a tabela, o gráfico que cai na prova. O que cai na prova de legislação específica? Na prova de legislação específica cai essencialmente literalidade da legislação. Essencialmente o seu examinador te coloca uma transcrição de um artigo, de um parágrafo, de um inciso, e aí ele copiou, colou, gabarito certo. Copiou, colou, gabarito só pode ser certo. Copiou, colou, troca o prazo. Copiou, colou, tem regra e exceção, ele diz que a regra não comporta exceção. Então, essencialmente, as questões elas serão trabalhadas em cima da literalidade. Por isso que o passo número 2 é fundamental. Depois de entender, de compreender a matéria, você precisa ganhar familiaridade com o texto legal. Peraí, aquilo que eu já sei, aquilo que eu já entendi, como isso está escrito lá na legislação, deixa eu lá ver como isso está escrito, porque é fundamental para você acertar a questão de prova. Então, eu já te passei 2 passos. O terceiro, para fechar com chave de ouro, é exercícios. Então, só passa em concurso público quem faz exercícios. Não passa em concurso público o cara que diz que fica 14 horas estudando, diz que fica 10 horas assistindo videoaula, diz que lê 200 páginas de um determinado livro. Esse cara não é o cara que está passando em concurso. O cara que está passando em concurso é o cara que tem a preparação teórica, tem que ter a preparação teórica, não há como fugir dela, mas esse cara sabe aplicar. Porque quando você vai para os exercícios, você começa a identificar um padrão de questões. Em cima desse padrão de questões, você vai ter uma preparação mais eficiente, porque você já se antecipa, você já sabe o que o examinador vai cobrar e como ele vai cobrar.
Correto? Porque muitas vezes você começa a identificar que aquilo sempre cai, aquele ponto do seu edital sempre está sendo cobrado e ali você vai dar uma atenção especial. Então, passo número 1, passo número 2 e o passo número 3 para a gente gabaritar a nossa provinha de legislação específica. Eu, pessoal, também ainda introduzindo aqui o nosso curso, eu venho ouvindo muitos candidatos dizendo da seguinte forma, talvez algum de vocês esteja pensando dessa maneira, eu já vou te alertar. O candidato, muitos deles, têm falado o seguinte: essa legislação, que é uma legislação específica, que é uma legislação que só cai na prova da PCDF, eu só vou estudar para ela depois que sair o edital. Se você está pensando dessa forma, reveja os seus conceitos. Por quê? Olha só, galera. Primeiro porque nós temos um feijão com arroz, nós temos um esqueleto básico do edital. O edital, uma parte do edital, ele nunca muda. Essa parte que nunca muda é o que a gente vai trabalhar nesse nosso curso, essa parte a gente não é pego de surpresa. Essa parte a gente já sabe desde 2013 que ela vai cair de novo agora no próximo concurso, que é a Lei 9264, a Lei 4878 e o temido Decreto 59.310. Professor, por que temido? Eu não sei por que ele é temido. Se você não teme é porque você ainda não conhece. Porque quando você se depara, quando você abre o decreto número 59.310, você toma um susto porque ele é gigantesco. Ele tem mais de 400 artigos e isso traz uma grande dificuldade. Então imagina você, depois que saiu o edital, talvez se preparando ali para alguma surpresa que apareceu no penal, uma surpresa que apareceu no constitucional, você tem que procurar então trabalhar um decreto que é gigantesco, sendo que você já sabia que ele ia cair. Então não vá dessa forma. A estratégia correta é, esse feijão com arroz de legislação específica vai estar na sua prova e você precisa estudar com antecedência. Beleza, pessoal? Bom, então ainda quanto à importância da legislação específica, eu vou trazer algumas estatísticas lá do concurso de 2013, Banca CESP, tanto agente quanto escrivão da PCDF. O que aconteceu lá no dia da prova? Aquele padrãozinho do CESP, 120 itens. Para você ter uma ideia, pessoal, de um conteúdo que não há por que ser negligenciado. Quem negligenciar essa disciplina está ficando fora da academia de polícia. Lá na Banca CESP, quando nós tivemos então 120 itens, dos 120 itens, 8 itens em ambas as provas foram de legislação específica. 8 itens é dessa disciplina que nós estamos começando a estudar. Professor, acho que eu não tenho ainda uma referência. O que 8 itens significa? É pouco? É muito? Bom, tá lá quase 10% da prova, mas eu vou te dar uma referência mais interessante. Sabe o processo penal? Sabe direito processual penal? Aquele conteúdo pesado, aquele conteúdo difícil, aquele conteúdo que você trabalha horas e horas, dias e dias e dias para você conseguir correr atrás desse conteúdo? Sabe quantas questões tiveram na prova? 8. Então, legislação específica teve exatamente o mesmo peso de direito processual penal. Então, não tem por que você negligenciar uma disciplina que tem na prova um peso muito grande. Beleza? Então, só para exemplificar, ele teve o mesmo peso do direito processual penal, teve um peso muito parecido com o constitucional, com o administrativo e assim sucessivamente. Tranquilo, pessoal? Feita a introdução, a gente começa então a trabalhar na nossa tela aí justamente a legislação específica da PCDF. Acompanhe aí comigo, eu sou o professor Marcos Fagner, você pode anotar aí quem tem Instagram, estou lá no Instagram no @prof. Marcos Fagner. E a gente começa a trabalhar pela primeira lei do nosso edital. A primeira lei do nosso edital, pessoal, é a Lei 9264. Quanto à Lei 9264, a gente precisa trabalhar ela da seguinte forma. A ementa dessa disciplina, ela já nos traz um indicativo muito interessante do assunto que ela vai tratar. E talvez algumas questões de prova você consegue responder só conhecendo essa frasezinha, essa ementa da legislação, porque a Lei 9264, nascida lá em 1996, ela dispõe sobre o desmembramento. A palavra-chave é essa aqui, ó, desmembramento e reorganização da carreira policial civil do Distrito Federal. Bom, essa palavrinha já nos diz muita coisa, desmembramento da carreira. Isso significa que até 1996, a Polícia Civil do Distrito Federal, ela era composta por uma única carreira. Essa carreira, lá antes de 96, chamada Carreira Policial Civil do Distrito Federal. E aí dentro dessa única carreira que tinha dentro da Polícia Civil, estavam distribuídos todos os cargos. Então todos os cargos, eles faziam parte de uma mesma
carreira. Então, o delegado de polícia onde estava? Estava nessa carreira. Agente de polícia onde estava? Estava nessa carreira. Perito criminal onde estava? Estava nessa carreira. Todo mundo estava dentro de uma mesma carreira. Em 1996, a Lei 9264 vem e faz justamente o que a ementa já nos introduziu. A ementa diz, essa carreira, que era uma só, ela vai ser desmembrada, ela vai ser dividida, ela vai ser repartida, e nós passamos a ter então agora duas carreiras e não apenas uma delas. Então na tela, porque agora a gente vai ver exatamente o que eu estou falando. Veja bem, diz então logo no artigo 1º que a carreira policial civil do Distrito Federal, que é a carreira antiga, ela fica desmembrada em duas outras carreiras. Ela fica desmembrada em carreira de delegado de polícia do Distrito Federal e carreira de polícia civil do Distrito Federal. Então nós passamos até essas duas carreiras dentro da Polícia Civil do Distrito Federal. Não temos apenas uma única carreira, mas dessa vez temos duas carreiras, ok? Olha só como essas duas carreiras elas são formadas. Então veja bem. A carreira chamada carreira de delegado de polícia do Distrito Federal, ela é composta de um único cargo. Esse cargo é obviamente o cargo de delegado de polícia. Então o delegado de polícia ele tem uma carreira própria. O delegado de polícia ele integra uma carreira que só ele compõe essa carreira chamada carreira de polícia civil do DF. Já a segunda carreira, chamada carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, essa segunda carreira, estão inseridos ali dentro dessa carreira todos os outros cargos. E quais são todos os outros cargos? Pessoal, primeira dica do curso, ó, EPA 2 peritos. EPA 2 peritos. Quem são aí os EPAs 2 peritos? Escrivão de polícia, o papiloscopista policial, o agente de polícia, o agente policial de custódia e os 2 peritos, o perito médico-legista e o perito criminal. Então, dentro da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, você tem os EPA 2 peritos, escrivão, papiloscopista, agente policial de custódia e os 2 peritos, o perito médico-legista e o perito criminal, beleza? Olha só, pessoal, mantenha aí na tela, porque na tela, aqui nos primeiros minutos do nosso curso, você já tem, então, uma questão de prova. É mesmo, professor? Tem uma questão aí? Tem, sabe por quê? O seu examinador, ele recorrentemente, ele cobra uma mesma questão. Recorrentemente, e é uma questão que muita gente ainda erra demais, muita gente ainda escorrega demais. O cara que cai de paraquedas lá no concurso, ele cai igual um patinho nessa pegadinha do examinador. Porque o examinador, ele vem e pega o delegado de polícia e coloca ele aqui dentro da carreira de Polícia Civil do DF. Então, o examinador, ele constrói um item mais ou menos da seguinte forma, né? A carreira de Polícia Civil do Distrito Federal é composta dos cargos de escrivão de polícia, papiloscopista, agente policial de custódia, perito médico-legista, perito criminal e delegado de polícia, certo ou errado? Errado! E muita gente ainda escorrega, porque o delegado de polícia não integra essa carreira chamada carreira de Polícia Civil do DF. O delegado de polícia, ele tem uma carreira à parte, ele tem uma carreira própria, é a carreira de delegado de polícia do DF. Então não caia nessa pegadinha, porque não pode mais cair aí, é só quem está lá sem estudar é que vai errar essa questão. Voltando aqui para a tela, então, a gente viu que o examinador sempre cobra essa questãozinha onde ele insere o delegado de polícia lá dentro da carreira de Polícia Civil do DF. E aí, quando você se lembra da dica EPA 2 peritos, você não erra porque o delegado não está aqui dentro dessa carreira, beleza? Bom, pessoal, traçadas aí, então, as duas carreiras, a gente começa, então, a trabalhar as informações, a gente começa a trabalhar as características de cada uma dessas carreiras e a gente vai transformar essa tela aqui em um quadro, um resumo bastante interessante. Primeira característica a ser analisada é uma característica que ela acaba sendo comum a ambas as carreiras. Então, nós temos uma característica que as duas carreiras possuem. As duas carreiras são consideradas carreiras típicas de Estado. Carreiras típicas de Estado. Professor, e o que significa uma carreira ser chamada carreira típica de Estado? Pessoal, carreira típica de Estado é aquela carreira
cuja competência dos cargos que estão inseridos naquela carreira é uma competência que só pode ser exercida pelo próprio Estado, que não pode ser delegada ao particular, que não pode encontrar paralelo na iniciativa privada. Por exemplo, médico, você tem médico na rede pública, você tem médico na iniciativa privada, professor, idem, engenheiro, idem. Agora, você não encontra na iniciativa privada, você não encontra em uma empresa privada um cargo que possua as atribuições, por exemplo, que um delegado de polícia tem. Um cargo que possua as atribuições que um escrivão, que um agente de polícia tem. Então, as carreiras são típicas de Estado porque elas expressam o poder exclusivo estatal. Beleza? E aí fica atento, na tela já fica atento, porque essa característica é uma característica comum às duas carreiras. As duas carreiras são típicas de Estado. Por que eu estou chamando a atenção? Porque isso já caiu na prova. Já caiu na prova da Funiversa no ano de 2015, dizendo o seguinte, que apenas o cargo, apenas a carreira de delegado de polícia é típico de Estado. Mentira, balela. Ambas as carreiras e todos os cargos que compõem essas carreiras são considerados carreiras típicas de Estado. Joia? Vamos lá na tela de novo. Agora, pessoal, a gente começa a trabalhar a particularidade de cada uma dessas duas carreiras, começando aqui pelo delegado de polícia, onde você tem vários detalhezinhos que podem ser explorados em prova, tudo bem? Acompanhe comigo. A primeira dessas características, quanto aí a carreira de delegado de polícia, é que para o delegado de polícia, né, essa carreira ela vai possuir uma natureza híbrida, uma natureza mista, uma natureza heterogênea, não interessa o adjetivo que você utilize. O que você precisa entender é que o delegado de polícia ele é ao mesmo tempo uma carreira de natureza jurídica, mas não só jurídica, ele é ao mesmo tempo de natureza jurídica e natureza policial. Então, o delegado de polícia é ao mesmo tempo uma carreira de natureza jurídica e também de natureza policial, essa é a primeira característica. A segunda informação sobre o delegado de polícia do DF é a informação a respeito do concurso público para ingresso nessa carreira. O concurso público para ingresso como delegado de polícia, ele vai possuir 4 características fundamentais que você precisa compreender, e isso tem muita chance de estar na sua prova. Pessoal, mas eu vou fazer prova para escrivão, para agente, não interessa. Isso está na Lei 9264, a 9264 está no seu edital, então pode ser objeto de prova para todos os cargos, ok? Primeira característica sobre o concurso para delegado de polícia é que esse concurso público ele se dará sempre na modalidade provas e títulos. Porque a Constituição Federal, ela lá no artigo 37, quando ela trabalha a respeito do concurso público, da administração pública, ela diz que o concurso se dará na modalidade provas, simplesmente provas, ou provas e títulos. Então você tem duas modalidades, ou somente provas ou então provas e títulos. Aqui na carreira de delegado de polícia, o legislador já fez a opção pela modalidade provas e títulos. Então sempre para o delegado a avaliação de títulos, a avaliação de titulação vai valer alguma coisa dentro do concurso público, tudo bem? Então cuidado, porque aqui na carreira de Polícia Civil do DF, o mesmo não se repete, porque aqui na carreira de Polícia Civil do DF, o concurso público pode se dar na modalidade provas ou então na modalidade provas e títulos. Então, para o delegado, somente provas e títulos. Lá nos EPAs 2 peritos, pode ser provas ou pode ser provas e títulos, tudo bem? Segunda característica, essa ninguém erra na prova, porque para ser delegado de polícia, você precisa ser, então, bacharel em Direito. Essa ninguém erra porque é de conhecimento público, né? Tem que ser bacharel em Direito. Cuidado, pessoal, porque ser bacharel em Direito é uma coisa diferente de você ser inscrito na OAB. Ser inscrito na OAB é um passo posterior ao bacharelado em Direito. Ser bacharel em Direito significa que você formou, concluiu o curso de Direito em uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Pronto, é bacharel em Direito. Ser inscrito na OAB é um passo seguinte. Aí o bacharel em Direito, ele vai prestar o exame da ordem, prestou o exame da ordem, é aprovado, ele pode se inscrever na OAB e advogar, correto? Para o delegado de polícia, a exigência é bacharel em Direito e não inscrição na OAB. Não há por que se exigir que o candidato para ingresso no cargo de delegado de polícia seja inscrito na OAB, até porque ele não pode nem advogar quando está na ativa, correto? Mas também, pessoal, não basta ser
bacharel em Direito. Ser bacharel em Direito é um requisito, mas recentemente a legislação foi alterada e aí passamos a inserir que, além de ser bacharel em Direito, o indivíduo, o candidato, ele precisa comprovar ainda 3 anos de atividade jurídica. A famosa prática jurídica, 3 anos de atividade jurídica, a famosa prática jurídica. Só que, presta atenção, porque a legislação ela deixou um requisito alternativo. Já imagina se eu não tenho 3 anos de atividade jurídica, existe outra possibilidade de eu comprovar esse requisito? Existe. Então são 3 anos de atividade jurídica ou 3 anos de atividade policial. Então, o indivíduo que é bacharel em Direito e que ele exerceu 3 anos de um cargo de natureza policial, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civis de outros estados, Polícia Rodoviária Federal, então exerceu um cargo de natureza policial durante 3 anos, esse requisito ele já cumpriu, ele não precisa então ter 3 anos de atividade jurídica, de prática jurídica. Então os requisitos são alternativos, ou 3 anos de prática jurídica ou 3 anos de atividade policial. Beleza? Vamos lá, porque o 4º item aqui diz o seguinte, que o candidato, né, aqui dentro desse concurso público, haverá então a participação de um órgão, haverá a participação da OAB. A participação da OAB dentro do concurso público. Olha, professor, tá ficando doido? Você acabou de falar que o candidato não precisa ser inscrito na OAB. Continua afirmando. O candidato não precisa ser inscrito na OAB. Essa participação da OAB, ela tem um significado completamente diferente. Aqui se dá no sentido de instituição OAB, ela vai designar alguns membros, esses membros vão acompanhar a regularidade, a legalidade, vão fiscalizar o concurso público para delegado de polícia. A OAB tem interesse nessa carreira, porque é uma carreira que além de policial é também jurídica, então ela vai fiscalizar, ela vai verificar, ela vai acompanhar o bom andamento, a regularidade e a legalidade do concurso público. Então a participação da OAB se dá no sentido da instituição OAB, fiscalizando, acompanhando o concurso para delegado de polícia, e aí então nós temos os 4 requisitos aqui para o concurso público do delegado de polícia, beleza? Vamos lá, pessoal, porque tem uma informaçãozinha ainda dentro disso que a gente está falando sobre o concurso público, que isso daqui tem cara de questão de prova. Tem coisa, pessoal, que apesar de nunca ter caído na prova, a gente bate o olho, a gente que é um pouco mais experiente nessa área de concurso, bate o olho, a gente sabe que isso tem cara de questão de prova. Então, esses requisitos aqui, eles têm um momento correto para serem comprovados. Esses requisitos, eles serão comprovados obrigatoriamente no ato da posse. No ato da posse. Então, esses requisitos, eles serão comprovados no ato da posse, beleza, pessoal? Toma muito cuidado com isso, porque é o tipo de informação que o examinador gosta de brincar, que o examinador gosta de trabalhar. Então ele vem de uma maneira, né, correta, né, vem com um item assim bem construído, dizendo que a carreira de delegado de polícia, né, será o concurso público, se dará na modalidade de provas e títulos, exigindo-se que o candidato seja bacharel em Direito e comprove ainda 3 anos de atividade jurídica ou policial, fatos esses aí sendo comprovados no ato da nomeação, no ato da inscrição no concurso público, no ato da matrícula no curso de formação, tudo besteira. Então fica atento, porque cada palavra tem sua importância. Esses requisitos serão comprovados, não em outro momento, qualquer que seja, senão o ato da posse. Então é no ato da posse que os requisitos precisam ser comprovados. Beleza? Pegou aí? Então a gente mata o delegado de polícia, né? Mata a carreira de delegado de polícia, deixa o delegado de polícia vivo lá. A gente mata então as informações a respeito da carreira de delegado de polícia, e aí a gente pode então começar a trabalhar a segunda carreira. Vamos começar então a trabalhar agora a carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, que é a segunda carreira que compõe a PCDF. Lá estão inseridos os EPAs, 2 peritos, os EPAs, 2 peritos, escrivão, paproscopista, agente de polícia, agente policial de custódia. Professor, nunca ouvi falar desse tal de agente policial de custódia. Calma, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ele, você vai entender melhor quem é esse cara. E os 2 peritos, o perito médico legista e o perito criminal.
Sobre esses cargos da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, basicamente o que você precisa entender, que você precisa ter conhecimento, basicamente são os requisitos de escolaridade para ingresso nesses cargos, certo, pessoal? Porque olha só, quando a gente trabalha esse mnemônico EPA 2 peritos, os EPAs, a gente pode considerá-los aqui em conjunto, a gente pode estudá-los ao mesmo tempo, porque eles possuem os mesmos requisitos de escolaridade, inclusive o salário é também o mesmo. Então se você está em dúvida entre escrivão, entre agente, e aí você talvez tenha uma dúvida quanto ao salário, é exatamente o mesmo. Os mesmos centavos é o que cai na conta lá do escrivão e do agente de polícia, assim como o papiloscopista e o agente policial de custódia. E eles têm também o mesmo requisito de escolaridade, basta que você tenha nível superior. Qual nível superior, professor? Qualquer um. Qualquer nível superior. A legislação só exige que se dê em nível de graduação. Em nível de graduação. E o que é graduação? A gente sai um pouquinho da legislação específica, a gente se socorre lá nas normas do MEC, só para deixar mais claro que graduação lá para o MEC, tanto faz ser bacharelado, licenciatura e atualmente também os cursos tecnológicos. Então essas três modalidades de graduação, elas são aceitas na Polícia Civil do Distrito Federal tranquilamente, beleza? Então para você ser um EPA, para você ser escrivão, agente de polícia, papiloscopista e o agente policial de custódia, basta que você tenha nível superior, qualquer nível superior. Tanto faz, pode ser nutrição, direito, informática, economia, não interessa. Qualquer formação pode ser então um EPA, tudo bem? Já quanto aos peritos, não é bem assim. Quanto aos peritos, nós temos então as formações específicas, não é qualquer formação. Na tela, porque o perito médico legista, o próprio nome já fala, perito médico legista só pode ser formado em medicina. Perito médico legista só pode ser formado em medicina, tudo bem? E o perito criminal, professor, atenção total, porque o perito criminal, esse aqui é o que mais foi explorado em prova, vamos ficar atento. O perito criminal, pessoal, ele também é um cargo que exige formações específicas. O perito criminal, ele tem que ser formado em determinadas áreas do conhecimento. Essas áreas do conhecimento, elas estão estabelecidas, elas estão listadas em um rol taxativo. Em um rol taxativo lá na Lei 9264. Então, a Lei 9264 traz uma lista de formações de nível superior aceitas para o cargo de perito criminal. Então, pessoal, a lista que trata a Lei 9264 sobre as formações de nível superior aceitas para o cargo de perito criminal é uma lista, é um rol taxativo. Fora dessa lista não pode concorrer. Então, em outras palavras, não é qualquer formação de nível superior que é aceita para o cargo de perito criminal. Só aquelas que constam na lista, que é um rol taxativo de formações de nível superior. O nosso examinador, graças a Deus, até hoje, ele nunca nos perguntou quais são essas formações. Até hoje isso nunca foi objeto de prova. Isso já caiu em prova algumas vezes e quando cai em prova, o seu examinador ele tem a tendência de perguntar da seguinte forma: olha, pode ser formado em qualquer coisa para ser perito criminal? Não, a gente já viu que não. Só aquelas formações que estão numa lista, que é um rol taxativo de formações de nível superior, beleza? Mas vai que o examinador acorda de mau humor e um dia ele resolva perguntar quais são essas formações. E aí ele dá uma historinha, conta, o Joãozinho é formado em economia, ele pode ser perito criminal. Então a gente precisa saber quais são essas formações para que uma possível questão um pouco mais chata, perguntando qual é a formação de nível superior aceita, a gente responda. Eu repito, isso nunca foi objeto de prova. Quando pergunta de maneira mais genérica, correto? Ele não perguntou até hoje quais são as formações. Mas se um dia ele perguntar, a gente vai lá e acerta a questão. Porque é para isso que a gente está trabalhando. A gente vai acertar essas questões para saber quais são as formações de nível superior aceitas para o cargo de perito criminal. Como a gente vai responder? Daqui a pouco, depois do intervalo.
Olá, futuros policiais civis do Distrito Federal, estou de volta, eu sou o professor Marcos Fagner. Nós acabamos o nosso bloco anterior com uma perguntinha, né? Bom, para ser perito criminal, você tem que ter formações específicas trazidas em um rol taxativo. E daqui a pouquinho a gente vai ver que rol é esse e como que a gente vai responder, beleza? Então joga na tela aí pra gente fazer uma revisãozinha e com essa pequena revisãozinha aqui, a gente já também passar pela legislação, a gente passar pelo passo número 2, que é, já que a gente já sabe a matéria, a gente já conhece o assunto, vamos ver como isso está escrito lá na legislação, beleza? O artigo 2º diz que a carreira de delegado de polícia do DF, que possui natureza jurídica e policial, e essa carreira só tem um cargo. Qual cargo? O cargo de delegado de polícia, tudo bem? Já a segunda carreira lá daquela nossa lista, daquela nossa tela que a gente estava trabalhando, a carreira chamada Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, então eu percebo que nós temos duas carreiras. Essa carreira, ela é de nível superior e ela compõe-se dos cargos, e aqui nós temos os EPAs 2 peritos, ok? Os EPAs 2 peritos colocados aqui na legislação. Bom, lá quanto ao cargo de delegado de polícia, né, o delegado de polícia, então perceba, olha, eu vou marcar aqui na sua tela onde que pode ter uma pegadinha do examinador. O examinador vai copiar e colar, esse parágrafo primeiro na sua prova e vai mudar um desses detalhezinhos que eu vou trabalhar com você. Então ali é onde pode estar a casca de banana, né? Porque o ingresso vai se dar num concurso público que será sempre na modalidade provas e títulos. Então aqui se o examinador falar que o concurso público vai ser na modalidade provas ou provas e títulos, está errado, porque para o delegado só provas e títulos. E haverá a participação da OAB nesse concurso, exige-se o diploma de bacharel em Direito e, além disso, no mínimo 3 anos de atividade jurídica ou policial, tanto faz, ou uma ou outra. E aí a informação também que pode estar a casca de banana, e essa é onde eu enxergo uma possibilidade muito grande quando ele diz então que esses requisitos têm que ser comprovados quando? No ato da posse. No ato da posse e não em qualquer outro momento distinto de ato da posse. Então o que está em azul é onde pode estar a casca de banana desse item, então tem que ter muita atenção e palavra por palavra ao julgar um item que trata do concurso público para o delegado. Chegamos finalmente quando o nosso examinador vai vir nos perguntar, né, que o perito criminal ele tem que ser formado em algumas dessas formações que estão aqui na sua tela agora. Não pode então ser qualquer formação. O nosso examinador ele nunca nos perguntou quais são essas formações aqui. Essa lista nunca foi exigida. Ele sempre pergunta da seguinte maneira, até hoje ele sempre perguntou de que forma. Ele pergunta assim, ó, pode ser formado em qualquer coisa para ser perito criminal? Não, não é em qualquer coisa, só naquelas formações que estão lá naquela lista. Mas se um dia ele vier a perguntar quais são essas formações, contar uma historinha, o João ele é formado em economia, ele pode ser perito criminal. Se ele perguntar, a gente responde também uma questão difícil, uma questão que a concorrência erra na tela, porque olha só que interessante. Olha que frasezinha legal. Gente, que bebê fofinho. Gente, que bebê fofinho. E como é o nome desse bebê? Como é o nome dela? Cici. Gente, que bebê fofinho. O nome dela é Cici. Aqui estão as formações de ensino superior aceitas para o cargo de perito criminal. Então você tem, ó, geologia, engenharia, química, biologia, a biologia aqui, né, sendo considerada como sinônimo de ciências biológicas. Ciências biológicas. A bioquímica, só estou agora replicando o que está no parágrafo 2º, né, de uma maneira esquematizada. Bioquímica, farmácia, odontologia, física, informática, mineralogia, e o nome dela, Cici, ciências contábeis e ciência da computação. Você acha que o seu concorrente ele tem alguma chance de acertar isso daqui se isso não estiver esquematizado? Se isso não estiver bisurado, não tem como. Só se tiver esquematizado. Então a frasezinha que você vai lembrar, ó. Gente,
Que bebê fofinho. O nome dela é Cici. Beleza, se o examinador um dia vier aí, né, acordar de mau humor e perguntar quais são as formações agora, você responde de uma maneira muito mais consciente, tranquilamente, uma questão bem difícil, onde a concorrência vai tremer as pernas, beleza? Aí também agora falando, né, só uma revisão, só vendo como isso está trabalhado lá na legislação, né, que para o perito médico legista, somente medicina, tudo bem? E aí a gente tem então agora aqui um quadro resumo das formações, né? O delegado de polícia tem que ser o quê? Bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Os EPAs, qualquer nível superior. O perito médico legista, medicina. E o perito criminal, um rol taxativo na legislação. Não pode ser uma formação qualquer, não pode ser qualquer coisa, tem que ser aquelas formações que estão lá na lista, e aí a gente mata essa história de formações de ensino superior. E agora eu vou te contar uma historinha bem interessante sobre um cara que muitos de vocês desconhecem, muitos de vocês têm uma certa dificuldade de entender o que a legislação fala sobre esse cara, e sequer você já ouviu falar desse cara. Quem é esse cara? O agente policial de custódia. Professor, nunca ouvi falar de agente policial de custódia. Agora você vai conhecer a verdadeira história do agente policial de custódia que compõe a carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, que compõe o cargo da Polícia Civil do DF. Na tela, pessoal, eu preciso trabalhar com vocês uma contextualização histórica. Essa contextualização não cai na prova, mas dessa contextualização nós tiraremos duas conclusões, e essas duas conclusões, sim, essas duas conclusões caem na prova. Professor, por que você não passa logo a conclusão? Porque se eu passar a conclusão daqui 5 minutos você esquece. Se eu te contar a historinha, você vai se lembrar o resto da sua vida e você não erra nunca mais essas duas conclusões. Pessoal, olha só, a estrutura de segurança pública do Distrito Federal, ela é composta por vários órgãos. Você tem Polícia Militar do Distrito Federal, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, você tem o Detran DF, você tem a Polícia Civil do Distrito Federal e você tem um outro órgão, que é um órgão à parte, é um órgão que não integra nenhum desses órgãos, tem a mesma hierarquia, que é a SESIP, Subsecretaria do Sistema Penitenciário, é o presídio. O presídio não faz parte da Polícia Civil, o presídio é um órgão à parte. Então a estrutura de segurança pública, ela é mais ou menos no formato que a gente acabou de ver aqui, certo? Por que eu estou contando essa história? Eu estou contando essa história porque até o ano de 2014, quem trabalhava lá no sistema penitenciário, que não é o sistema penitenciário, não faz parte da PCDF. PCDF é uma coisa, sistema penitenciário é outra coisa. Quem trabalhava lá no sistema penitenciário até 2014 era um servidor da Polícia Civil, chamado à época de agente penitenciário da PCDF. Perceba, agente penitenciário da PCDF, era um servidor da Polícia Civil do DF, que não trabalhava na Polícia Civil, ele trabalhava em outro órgão. Qual é esse outro órgão? O Sistema Penitenciário, a Subsecretaria do Sistema Penitenciário, correto? No ano de 2014, em 2014, o grande esforço foi no sentido de você tirar os servidores da PCDF de dentro do sistema penitenciário, e esses servidores, então, retornaram para casa, voltaram para a estrutura da própria Polícia Civil do Distrito Federal. Voltando para a própria estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal, o cargo, pessoal, que se chamava até então agente penitenciário da PCDF, houve também uma alteração no nome do cargo. O servidor é o mesmo, mudou nada, só mudou o nome do cargo. O cargo, então, foi alterado para agente policial de custódia. Então, agente policial de custódia, você nunca ouviu falar na sua vida, o agente policial de custódia é o antigo agente penitenciário da PCDF, que tinha lotação e exercício na Polícia Civil? Não. Ele, até 2014, tinha lotação e exercício no sistema penitenciário. Em 2014, com a alteração da Lei 9.264, ele passa a ter lotação e exercício não mais no sistema penitenciário, mas nas unidades orgânicas da Polícia Civil do Distrito Federal. Beleza? Então, essa é a primeira conclusão que pode cair na sua prova. A segunda conclusão que pode cair na sua prova é o seguinte: quando ele retorna para a Polícia Civil do Distrito Federal, ele foi então transformado em agente de polícia? Não. Ele foi transformado em escrivão de polícia? Não. Ele foi transformado em quem não foi transformado em nada. Ele continua sendo o cargo que ele sempre foi, que se chamava agente penitenciário da PCDF, passou a se chamar agente policial de custódia, mas o que ele vai fazer na PCDF? Ele vai fazer as funções do agente, as funções do escrivão? Não. Ele vai continuar fazendo as funções do seu
seu próprio cargo, que é basicamente trabalhar com custódia, vigilância e escolta de presos. Essa é a segunda conclusão, então joga na tela, porque agora a gente vai lá para a legislação e agora você vai entender o que a legislação quer dizer nesse artigo 3º-A, que sem a contextualização histórica fica muito complicado de se entender o contexto. Olha só. Os servidores ocupantes do cargo de agente policial de custódia passam a ter lotação e exercício nas unidades que compõem a própria estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, quando o candidato vem ler essa legislação sem conhecer a história do cargo, ele fala o seguinte, ué, peraí, passam a ter lotação, mas eles não tinham lotação? Não, não tinham, a gente acabou de ver. Eles eram da PCDF, eles sempre foram da PCDF, mas eles não tinham lotação e exercício na própria polícia. Eles passaram a ter em 2014, retornaram em 2014 para a estrutura da própria Polícia Civil do DF. Então, passam a ter lotação e exercício nas estruturas orgânicas da própria Polícia Civil do Distrito Federal. E isso ia acontecendo, né, na prática da seguinte forma: quando os servidores então se apresentavam de volta, né, o agente policial de custódia saía do presídio e se apresentava de volta à Polícia Civil do DF, o diretor-geral da Polícia Civil do DF é quem recebia esses servidores e dava a canetada, dava o despacho para onde ele ia trabalhar. Ó, você está se apresentando agente policial de custódia, você vai trabalhar ali. Você vai trabalhar ali. Então na tela, porque isso acontecia mediante designação do diretor-geral. Beleza? Então agora a gente consegue compreender um assunto que até então é mera literalidade. A segunda conclusão que pode cair na sua prova é o seguinte: as atividades do agente policial de custódia na Polícia Civil deverão estar relacionadas com as atribuições do seu próprio cargo público. Então ele não foi transformado em outro cargo, ele não vai fazer o serviço de outros servidores, de outros cargos, ele vai continuar exercendo as suas funções de escolta, vigilância de presos, beleza? Então essas duas conclusões a gente tira lá do cargo de agente policial de custódia. Joia, pessoal? Vamos avançando aí. Olha só. A gente teve um cuidado especial aqui, né, em trabalhar nos conceitos de cargo e carreira. Carreira na PCDF nós só temos duas, a carreira de delegado de polícia do DF e a carreira de polícia civil do DF. E dentro dessas duas carreiras estão distribuídos os cargos. Então, cargo é uma coisa, carreira é outra. Mas você tem que ter uma atenção especial, você tem que tomar um cuidado com o vacilo do próprio legislador. O próprio legislador ele cometeu uma impropriedade técnica na redação da Lei 9264. Vamos conhecer esse vacilo do legislador, porque a gente pode, então, se a gente ignora esse erro do legislador, a gente pode acabar errando uma questão porque sabe demais. Você acha que aquilo é uma pegadinha, na verdade não é uma pegadinha, é uma questão chata de você errar. Errei porque sabia demais. Então na tela, para a gente não errar porque sabe demais, porque o legislador, quando ele veio trabalhando as informações a respeito do perito criminal, ele cometeu uma pequena impropriedade técnica, dizendo o seguinte: a carreira de perito criminal. Peraí, legislador, você fez besteira? Por quê? Porque perito criminal não é uma carreira. Perito criminal é um cargo que compõe a carreira de Polícia Civil do DF. Então a maneira correta de redigir esse parágrafo aí da Lei 9264 seria: o ingresso no cargo de perito criminal da carreira de Polícia Civil do DF, e aí fala o que ele queria falar lá na frente. Só que ele escreveu dessa forma. Se ele escreveu dessa forma, se isso aparecer na sua prova, copiou, colou do jeito que está aqui, você não pode, então na tela por favor, você não pode julgar esse item como errado e querer argumentar com a banca, dizer: não, banca, perito criminal não é carreira, perito criminal é cargo, então o item está errado, perdeu a questão. Por quê? O examinador vai virar para você e vai falar assim: artigo 5º, parágrafo 2º, o que está escrito lá é o que vale. Então se ele fizer referência a uma tal de carreira de perito criminal, tudo bem, é um erro técnico, mas está escrito lá na legislação. O mesmo se fez quanto ao perito médico legista, então a gente fica atento a esse detalhezinho aí, beleza? Bom, o artigo 11, né, só para complementar, o artigo 11 diz que o que está estabelecido nessa legislação vai se aplicar também aos inativos e aos pensionistas, né, aos aposentados e aqueles que recebem pensão, principalmente, né, a pensão por morte de servidor da Polícia Civil do Distrito Federal. E aí o 12 a gente já trabalhou, as
carreiras, perceba o plural, as carreiras de que trata essa lei são consideradas típicas de Estado. O que é típico de Estado a gente já falou. E aí eu chamo a atenção para o plural, as carreiras, porque já caiu na prova dizendo assim, somente a carreira de delegado de polícia é típico de Estado. Mentira, as carreiras. Então as duas carreiras e todos os cargos que compõem essas carreiras são consideradas típicas de Estado, beleza? Vamos lá, vamos avançando aí. A Polícia Civil do DF, em todos os seus cargos das duas carreiras, ela possui a mesma estrutura no plano de carreira. O plano de carreira para qualquer um dos cargos funciona da seguinte forma. Aqui na tela, vamos lá. Pessoal, lá em cima, no topo da sua carreira, no nível máximo que você vai atingir dentro da sua carreira, você encontra a classe especial. Classe especial é o topo da carreira de todos os cargos da PCDF, correto? A classe especial. E aí, ó, olha a dica, de cima para baixo. Classe especial, 1, 2, 3. Classe especial, primeira, segunda e terceira classe. De cima para baixo, então, classe especial, 1, 2, 3. Primeira, segunda e terceira classe. Por que eu estou te dando essa dica? Porque o que o seu examinador vai perguntar na sua prova é que o ingresso na carreira se dá sempre na terceira classe. Ué, a pessoa não precisa nem de dica para você responder essa questão, né? Se a terceira classe aqui está lá embaixo, lógico que é lá que entra. Você respondeu? Respondeu. Por quê? Porque eu já te dei a dica. Porque imagina se você nunca tivesse visto isso dessa forma estruturada. Classe especial 1, 2, 3, terceira classe lá embaixo. E o seu examinador viesse maliciosamente colocar uma questão na sua prova, falando assim, ó, o ingresso no cargo de agente de polícia da PCDF dá-se-á na primeira classe. Aí o aluno que cai de paraquedas lá na prova fala assim, ué, se é a primeira, certo, perdeu a questão, errou. Porque o ingresso é sempre na terceira. A primeira você já é antigão, já está quase chegando lá na classe especial, né? Então a primeira não é a primeira. O ingresso se dá na terceira classe. A primeira você já está lá quase chegando na classe especial, beleza? Na tela vamos continuar aí porque né, o parágrafo único ele simplesmente nos traz o que nós acabamos de estudar, que o ingresso na carreira é sempre na terceira classe. Sempre na terceira classe, joia? Vamos lá. A Lei 9264, ela traz também, pessoal, informações bastante interessantes a respeito de uma pessoa muitíssimo importante dentro da Polícia Civil do Distrito Federal. Essa pessoa muito importante dentro da PCDF chama-se Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal. O diretor-geral da Polícia Civil do DF, ele é o dirigente máximo da instituição, é o manda-chuva, é quem comanda a instituição. Fazendo um paralelo lá na Polícia Militar, por exemplo, é como se fosse o comandante-geral lá da PM. Na Polícia Civil, esse cargo se chama diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal. E isso aqui, pessoal, cai demais em prova, cai muito mesmo em prova, então vamos ficar atento na tela, 3 informações a respeito desse cara, do diretor-geral. Acompanha aí comigo. O diretor-geral, pessoal, ele vai ser nomeado pelo governador do DF. Nomeado pelo governador do DF. Então vamos ficar atento, porque um examinador mais maldoso, ele joga uma informação na sua prova, uma informação bastante estruturada, que você fica até com medo. Fala assim, o negócio está tão bem redigido que não pode ser falso esse item. Por exemplo, ele fala assim, ó, de acordo com o artigo 21 da Constituição Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal é organizada e mantida pela União. Portanto, a escolha de seu diretor-geral se dará pelo presidente da República. Certo ou errado? Errado. O começo da questão até está correto. A Polícia Civil, ela é organizada e mantida pela União, é a União quem sustenta a Polícia Civil do Distrito Federal, a União é quem paga o salário da Polícia Civil do Distrito Federal, mas isso não muda em nada o fato de que o diretor-geral da PCDF é escolhido pelo governador do DF. O governador do DF é quem escolhe o diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, beleza? Vamos avançando aí. Além disso, e agora atenção total, porque isso aqui foi uma das coisas mais cobradas nas provas da PCDF até hoje, tá? Pessoal, olha só, para ser diretor-geral da PCDF, simplesmente, exclusivamente, somente delegado de polícia. Só
delegado de polícia, que pode ser diretor-geral, não pode o agente ser diretor-geral, não pode o escrivão ser diretor-geral, não pode o perito ser diretor-geral, só pode ser diretor-geral delegado. Ah não, professor, mas isso aí é preconceito contra os outros cargos. Não, pessoal, não é preconceito não. Isso tem fundamento constitucional. A Constituição Federal, no artigo 144, quando trata das instituições de segurança pública, diz: as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira. Então a própria Constituição faz essa exigência de que o diretor-geral seja sempre delegado de polícia na tela, porque além de ser delegado de polícia, tem que ser do DF. Não posso trazer um delegado de polícia de fora para chefiar a PCDF. Não posso trazer um delegado da Polícia Federal para chefiar a PCDF. Somente delegado de polícia da carreira aqui do Distrito Federal. Tranquilo? Vamos lá, porque além de ser delegado, este delegado ele precisa ser o ocupante lá da classe especial. Quando nós vimos, então, a estrutura de classes aqui, ó, classe especial, é onde você já está no nível máximo da carreira, você já adquiriu bastante experiência, bastante traquejo político, então só o delegado que está na classe especial que pode ser nomeado pelo governador para ser diretor-geral da PCDF. Isso que está na sua tela aí agora cai igual chuva na Amazônia. Isso aí cai demais em prova. Só pode ser diretor-geral o delegado de polícia do DF que seja ocupante da classe especial, e ele vai ser nomeado pelo governador. Toda hora o examinador coloca: pode ser diretor-geral o agente de polícia ou o escrivão de polícia? Pode ser diretor-geral o delegado de polícia ou o perito criminal? Não, só o delegado de polícia. Pode ser diretor-geral qualquer pessoa ocupante de cargo na Secretaria de Segurança Pública. Já caiu isso também. Não, só delegado de polícia do DF, e ainda tem que ser ocupante da classe especial. Então isso aí cai demais em prova, correto? Então na tela o 12A diz justamente isso, né? O cargo de diretor-geral, que é nomeado por quem? Pelo governador do DF. É privativo de delegado de polícia do DF, e esse delegado tem que ser da classe especial, os 3 requisitos que nós acabamos de estudar. Vamos lá, vamos avançando, vamos com tudo, porque temos ainda conteúdo pela frente, certo? Pessoal, agora nós vamos trazer um conteúdo da Lei 9264 que tem tudo para cair na sua prova. Isso aqui tem muita chance de cair na sua prova. Veja bem, corta aqui para mim, olha só. Até 2016, que foi a última prova da PCDF, foi prova para perito criminal, banca IADES, 2015 teve prova também para delegado, para papiloscopista, para perito médico legista, e 2013 foi agente e escrivão, então o último concurso foi 2016. Até 2016, a Lei 9264, ela era a lei mais fácil do edital, era a leizinha tranquila, era isso, cargo, carreira, delegado, diretor-geral, era isso que caía na prova de Lei 9264. Só que, pessoal, para o azar de quem vai fazer o próximo concurso, a Lei 9264 ela sofreu uma alteração muito recente. A alteração ela é de agosto de 2018. Essa alteração trouxe novas informações dentro do texto da Lei 9264. Então a 9264, que era uma leizinha fácil, ela passou a ser uma lei um pouquinho mais chata, um pouquinho mais difícil. Essas alterações na Lei 9264, elas passaram a tratar a respeito da cessão do servidor da PCDF. O que é isso? A Polícia Civil do Distrito Federal, ela sofre de um problema de efetivo, uma carência de efetivo muito grande. Falta muito policial, por isso tem que fazer concurso aí para muitas vagas mesmo. E mesmo tendo pouca gente trabalhando, a Polícia Civil tinha uma mania um pouco feia. Pegava esses pouquíssimos servidores e acabava cedendo muito servidor para outros órgãos. Tinha muito policial civil trabalhando fora da Polícia Civil. A 9264, em agosto de 2018, veio e disse assim, ó, não, peraí, vamos tornar esse negócio um pouco mais sério. Olha só, nós vamos trazer regras mais rígidas, regras mais objetivas para ceder o servidor da PCDF para outro órgão. Não vai ser mais assim de qualquer jeito, do jeito que vem acontecendo, certo? Então a 9264 foi alterada justamente trazendo regras, 4 regras para a cessão de servidor da PCDF para outro órgão. A regra número 1, as 4 a gente vai trabalhar aqui na aula. A regra número 1 é, agora não é mais qualquer órgão que pode receber o policial civil. Somente alguns órgãos e com determinadas características podem receber o policial civil.
A regra número 2, estou em estágio probatório, já posso ser cedido ou não? Essa é a segunda regra que a gente vai ver. A regra número 3 é o seguinte, a Polícia Civil cedeu o servidor, está pagando o salário dele. Será que esse órgão que recebe o servidor precisa devolver o dinheiro, pagar o ressarcimento para a polícia desse salário? A gente vai ver também. A quarta coisa é, eu servidor cedido, o fato de eu estar cedido para outro órgão, eu vou perder algum direito por estar cedido? É a quarta regra. Então vamos agora justamente trabalhar essas 4 regrinhas aí dentro do nosso material na inserção do artigo 12b na Lei 9264, tá? Nesse momento, pessoal, nesse momento aqui, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Agora a gente vai só passar o olho nisso daqui. Não se preocupa nesse momento, eu quero só te mostrar o quanto isso está de uma forma bastante complicada, complexa na Lei 9264, e daqui a pouco eu vou facilitar isso aqui de uma maneira muito mais interessante. Então olha só, a seção dos servidores da PCDF, então somente será autorizada para, então a regra número 1, quais os órgãos pode receber o servidor da PCDF. Aí você percebe nos incisos, olha só, são vários incisos. Você percebe que nos incisos ele traz então quais são os órgãos que podem receber o servidor para ele exercer então, né, carga em comissão, função de confiança. Você percebe que alguns desses incisos trazem que o servidor pode ir para esse órgão que ele traz, que ele se relaciona, independente de quanto ele vai receber naquele órgão. Já para outros órgãos, por exemplo, nesse inciso, não é qualquer remuneração. Esse servidor só pode ser cedido para lá se for para ocupar um cargo em comissão cuja remuneração seja alta, cuja remuneração seja, a nossa referência vai ser esse DAS 101.4. Então não é qualquer remuneração, só para ocupar um cargo mais importante. Cargo pequeno, cargo baixo, nesses incisos ele não pode ser cedido, tá? Nós só estamos passando o olho aqui. Ainda, pessoal, nós temos então que alguns órgãos pode ser cedido o servidor para qualquer estado, já para outros órgãos, por exemplo, quando a gente traz aqui ó, o MPU, só no Distrito Federal. Então, alguns órgãos pode ser no Brasil inteiro, outros órgãos só no Distrito Federal. Aí você se assustou. Agora você ficou com medo. Agora você falou, professor, se cair isso aqui na prova não tem como saber não, porque olha só a complexidade. Tem órgãos que pode ser qualquer remuneração, tem órgãos que tem que ser uma remuneração maior, tem órgãos que pode ser no Distrito Federal apenas, tem órgãos que pode ser em qualquer outro lugar. Vamos pegar esses incisos, vamos pegar essas informações aqui e vamos organizá-las. Vamos organizar essas informações nessa tabela. Agora o negócio fica mais interessante. Agora o negócio fica mais organizado e é assim que se estuda para concurso. Não adianta ficar enfiando coisa na cabeça. Tem que organizar. Depois de organizado, aí você vai trabalhar o seu estudo em cima da informação organizada. Então olha só, quanto à regra número 1, então quais os órgãos que podem receber o servidor da Polícia Civil do Distrito Federal? Quais os órgãos, e aí a gente divide essas regrinhas. Então ele pode ser cedido para ocupar cargo em comissão ou função comissionada. E aí a gente divide essa tabela, ó, a gente divide essa tabela ao meio. Porque daqui para cima, o servidor da PCDF pode então ser cedido para receber qualquer remuneração. Não interessa quanto ele vai receber lá naquele cargo de confiança, aquele cargo comissionado. Pode ser R$1.000, pode ser R$20.000, R$30.000, não interessa. Ele pode ser cedido independente da remuneração. Já dessa linha para baixo, não. Aqui nessa linha para baixo, ele só pode ser cedido para ocupar um cargo mais importante, um cargo mais relevante, um cargo de maior remuneração. A nossa referência de remuneração só pode então se for igual ou superior à remuneração dos cargos do DAS 101.4 dali para cima. A pessoa já acha isso DAS 101.4. A administração federal, ela traz os seus cargos comissionados escalonados em DAS, vai mudando o DAS, vai mudando a importância do cargo e aumentando a remuneração. A nossa referência é justamente esse DAS, 101.4, dali para cima. Professor, precisa saber quanto é o DAS? Não, não precisa saber, porque isso não está no nosso edital. Isso está em um normativo fora do nosso edital. Mas em termos de curiosidade, hoje, porque também todo ano muda, mas hoje o DAS 101.4 ele está na faixa de R$10.000, aproximadamente R$10.000. Então o policial só poderia ser cedido para aqueles órgãos na parte de baixo da tabela para ocupar cargo em comissão que a remuneração for maior que esses R$10.000. O DAS 101.4 dali para cima. Dali para baixo não pode. Então R$2.000, não, dali para baixo então ele não pode não. Só dos 10.000 para cima a nossa referência é o DAS 101.4.
na tela, porque agora a gente vai organizar. De um lado, pessoal, eu coloco para vocês de uma maneira didática órgãos vinculados à União e a gente faz o espelhamento para o Distrito Federal e assim fica mais fácil de estudar. Perceba, o servidor da PCDF pode ser cedido para a presidência e vice-presidência da República, para ministérios e órgãos equivalentes. O que é um órgão equivalente ao ministério? É um órgão que não é ministério, mas tem status de ministério. Por exemplo, Secretaria da Casa Civil, por exemplo, a AGU, por exemplo, o Banco Central, todos eles não são ministérios, mas eles têm status de ministério. E o dirigente daquele órgão, ele tem status de ministro. Então, ministério ou órgãos equivalentes. Na tela, a gente faz o espelhamento para o Distrito Federal. O espelhamento nem sempre é 100% perfeito. Isso eu já te alerto, né? Mas ele ajuda demais. Então, se eu tenho presidência e vice, eu tenho no DF governadoria e vice-governadoria. Eu tenho ministérios, eu teria aqui secretarias, mas não são todas as secretarias. Então, o espelhamento vai nos trazer a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Só essa secretaria que nos interessa aqui no DF. Secretaria de Segurança Pública no DF. Então, para esses órgãos que estão em azul claro, o servidor da PCDF pode ser cedido para qualquer remuneração. Professor, eu estou achando a tabela um pouquinho difícil. Você falou que ia facilitar, pessoal? A tabela não é difícil. Difícil é isso aqui. Isso aqui é difícil. Isso aqui não dá para memorizar. Isso aqui não dá para acertar a questão de prova. Assim dá. Nas suas revisões periódicas, então você vai replicando essa tabela, 1, 2, 3. Na quarta vez você já domina a tabela melhor que eu, beleza? Então, continuando aqui, pessoal, vamos continuar. Então, nós já vimos os órgãos que podem receber o servidor independente da remuneração. Aqui embaixo, não. Aqui embaixo a remuneração interessa. Aqui embaixo a remuneração importa. Aqui embaixo, só se for a remuneração DAS 101.4 dali para cima. De maneira resumida, de maneira genérica, os tribunais, o TCU e o MPU podem receber o servidor desde que a remuneração seja igual ou superior ao DAS 101.4. Mas tem um detalhezinho e esse detalhezinho pode ser uma pegadinha na prova. Por quê? Os tribunais que ficam no DF. O TCU cuja unidade se encontre no DF. O MPU, porque a MPU tem no Brasil inteiro, mas o servidor da PCDF só pode ser cedido para uma MPU no DF. Então, os tribunais no DF, o TCU no DF, o MPU no DF. Joia? Aí a gente faz o espelhamento para o Distrito Federal. Calma, calma, eu já sei o que você está pensando. Você está falando, o professor é burro, o professor não sabe nada. Ele colocou o TJDFT como órgão do DF, né? Mas o TJDFT é órgão da União, eu sei, pessoal, eu sei. Essa tabela é uma tabela didática, uma tabela que eu estou facilitando o seu trabalho. Se de um lado eu tenho tribunais, eu jogo para esse lado aqui o Tribunal de Justiça do DF e Territórios. Mas tudo bem, ele não é, vou botar até um asterisco, ele tecnicamente não é um órgão do DF. O DF não possui poder judiciário, né? Então o TJDFT é poder judiciário da União. Mas na nossa tabelinha meramente didática, a gente joga ele aqui porque fica mais fácil de memorizar. Tribunais de um lado, TJDFT de um lado, TCU de um lado, TCDF do outro lado, beleza? Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, nesse caso, pode receber os servidores. E aí a gente tem a lista dos órgãos que podem receber o servidor da PCDF e somente para ocupar o DAS 101.4 dali para cima. Será que existe a possibilidade de o servidor da PCDF ser cedido para um órgão que não esteja nessa lista? Sim, existe essa possibilidade. Então, o servidor da PCDF pode ser cedido para outros órgãos do Distrito Federal, que não estejam nessa lista, desde que esse órgão seja declarado um órgão estratégico para o DF. E essa declaração se dará por um ato do governador. Então, se o governador ele elenca um órgão que não estava nessa lista, um órgão do Distrito Federal, e diz, esse órgão, a partir desse momento, ele é estratégico para a minha administração. A partir desse momento, então, fica permitida a cessão do servidor da PCDF para esse órgão, beleza? A regra número 1, então, a gente já matou. Eu vou fazer um intervalinho, tomar um café, beber uma água e aí, um minutinho, eu tô de volta, até já.
Fala galera da PCDF, sou o professor Marcos Fagner e hoje a gente está aqui para gabaritar a Lei 9264 no nosso concurso, beleza? Todo o conteúdo esquematizado para você, daqui a pouquinho a gente vai trabalhar alguns exercícios aí bastante interessantes. Bom, terminamos o nosso bloco anterior, finalizando a primeira regra sobre a sessão do servidor. São 4, a gente trabalhou a primeira, vamos lá na tela para a gente ver a próxima regra, ok? Então a tabelinha aqui, eu já te alerto, essa foi a parte mais difícil, daqui para frente fica um pouquinho mais fácil, beleza? A segunda regra, pessoal, tá aí na tela para você a pergunta: o servidor pode ser cedido mesmo estando em estágio probatório? E a resposta é um grandíssimo não. Não pode ser cedido enquanto está no estágio probatório, beleza? Não pode ser cedido enquanto está no estágio probatório. Em outras palavras, a legislação nos diz: é vedada a cessão do servidor que não tenha cumprido o estágio probatório. Né? Então, isso significa que, enquanto está no estágio probatório, ainda o servidor não pode ser cedido. Então, a segunda regra é uma regra bastante simples, dizendo que é vedada a cessão do servidor que não tenha cumprido o estágio probatório. Vamos avançando, então, para a terceira regra. Só para ficar aqui esquematizado no nosso material, essa foi a segunda regra. Vamos para a terceira regra. Olha só. Pensa na seguinte história. O servidor da PCDF foi cedido para determinado órgão, foi cedido para um órgão. Aí, esse órgão que recebeu o servidor, ele paga lá uma remuneração um pouco baixa naquele cargo em comissão. Então ele foi cedido para um cargo em comissão cuja remuneração foi R$2.000. A remuneração original do servidor da PCDF é bem maior do que R$2.000, correto? Então o servidor ele vai fazer a opção, ele vai optar por continuar recebendo o seu salário como policial e aí está trabalhando naquele outro órgão. A gente acabou de criar uma situação bastante interessante. A situação que a gente acabou de criar foi a seguinte: a polícia todo mês paga o salário do servidor, mas o servidor não trabalha na polícia, o servidor está cedido em outro órgão. Então, pessoal, vocês concordam comigo que a Polícia Civil está ficando no prejuízo, porque ela está pagando o salário e não está recebendo a prestação de serviço, está ficando no prejuízo. Como fica esse prejuízo que a Polícia Civil está tomando? Na tela vamos ver como fica esse prejuízo, olha só. Em regra, pessoal, em regra, o órgão que recebe o policial cedido precisa devolver. Então, olha só, o órgão que recebeu o servidor da PCDF. Então, o servidor da PCDF, ele estava lotado na PCDF, ele foi cedido para esse órgão. Em regra, a polícia está pagando o salário para o servidor. Em regra, esse órgão tem que todo mês devolver para a Polícia Civil o valor referente à remuneração desse servidor. Então, se esse servidor recebe R$10.000 por mês, por exemplo, todo mês esse órgão deposita na conta da Polícia Civil R$10.000 para a Polícia Civil não ficar no prejuízo. Então, a regra é o ressarcimento. Em regra, o órgão é obrigado a ressarcir a Polícia Civil do valor correspondente à remuneração paga ao servidor, beleza? Então a regra é o ressarcimento. Se tem regra, tem o quê? Tem exceção. Eu já te alerto logo, isso vai valer para o nosso curso inteiro daqui para frente. Toda vez que tem regra e exceção, cai na prova. Sério, professor? Sério. Se você pegar as questões de prova de legislação específica, 80% delas foram trabalhadas em cima de regra e exceção. O que tem regra e exceção na legislação, ele vai na prova e coloca como se a regra não tivesse exceção, ou como se a exceção fosse a própria regra, e aí ele vai trabalhando essas informações. Então, quando tem regra e exceção, fica atento porque cai na prova. Então, a regra é o ressarcimento. Então, nós temos excepcionalmente alguns casos em que não é obrigatório o ressarcimento. Não é obrigatório o ressarcimento. Quais são esses casos? Olha que dica maravilhosa, olha só. Vem aqui comigo, olha só, pessoal, ó, a frase. Todo mundo paga, beleza? Porque a regra é o ressarcimento. Todo mundo paga, pegou? Todo mundo paga, mas Gus não paga. Todo mundo paga, Gus não paga. Na tela, vamos ver que história é essa de Gus. Olha só, a regra é o ressarcimento. Todo mundo paga, mas Gus não paga. Quem é esse Gus? Governadoria e vice-governadoria do DF, órgãos da União e a Secretaria de Segurança Pública do DF. Todo mundo paga, mas Gus
não paga. Olha só como fica fácil de responder uma questãozinha dessa aí, a gente bate o olho nela em 2 segundos, todo mundo paga, o órgão é obrigado a ressarcir, menos o GUS, porque GUS não paga, governadoria e vice-governadoria não é obrigado a ressarcir, órgão da União não é obrigado a ressarcir e a Secretaria de Segurança Pública não é obrigada a ressarcir. Fica por isso mesmo, morreu ali o assunto, não precisa devolver o dinheiro para a polícia, todo mundo paga, GUS não paga. Então o ressarcimento do valor correspondente à remuneração é aqui pra gente a terceira regrinha dentro dessa história de cessão do servidor da PCDF para outros órgãos, beleza? Então vamos lá, vamos avançando no nosso material, porque vamos para a última regra. A última regra quanto à cessão. Então você percebeu que ficou um pouco mais difícil a Lei 9264, mas eu estou esquematizando, eu estou bisurando ela todinha para você. Essas questões de cessão de servidor, você vai acertar questões que a concorrência não vai acertar, porque são questões dificílimas e aqui a gente vai matar as questões de uma maneira bastante simples, né? Quando a gente colocar lá o nosso gabarito, lá nas redes sociais, lá nos fóruns de concurso público, o pessoal vai, pô, você acertou essas questões todas difíceis? Acertei. Por quê? Porque estava tudo na minha cabeça esquematizado, é assim que se estuda para concurso. Vamos lá, para aqui na verdade é apenas a transcrição, né? A transcrição daquela terceira regra, né? Dizendo o seguinte, olha a regra, todo mundo paga. É obrigatório o ressarcimento ao órgão cedente do valor correspondente à remuneração do servidor cedido. Essa é a regra. Vamos lá na exceção. Salvo quando se tratar de cessão para órgão da União, governadoria e vice-governadoria e a Secretaria de Segurança Pública. Todo mundo paga, GUS não paga. Tá aí esquematizado para você. Agora sim, vamos lá para a quarta e última regrinha. Quarta e última regrinha na cessão do servidor, dentro da alteração bastante recente de agosto de 2018 a respeito da cessão do servidor da PCDF. Vamos lá, pessoal. Imagina, e aí eu vou te contar histórias que ocorriam no passado e essa contextualização ela traz um entendimento mais facilitado do assunto. Você percebe que raríssimos são os momentos dentro do nosso curso de legislação em que eu fico trabalhando o texto da legislação, porque na minha opinião é algo altamente improdutivo você ficar assistindo um vídeo onde o professor fica lendo a legislação. Não é para isso que você vai assistir vídeo. Vídeo é para que você tenha um material esquematizado, um material bisurado e dali para frente você vai para o passo número 2. O passo número 2 só depende de você. Aí é onde você vai pegar, sentar na sua área de estudo e você vai começar a ler a legislação, já compreendendo, já dominando a matéria. Quarta e última regrinha diz o seguinte. Antigamente, pessoal, era muitíssimo comum o seguinte, o servidor da PCDF era cedido para outro órgão. Lá nesse outro órgão ele ficava, ó, anos cedido naquele órgão, 10 anos cedido naquele outro órgão. Aí estava chegando próximo da sua aposentadoria, estava chegando ali, né, já contando os dias para ele se aposentar, o servidor retornava para a Polícia Civil. Retornava para a Polícia Civil, aí ele ia lá no órgão de pessoal da Polícia Civil, no Departamento de Gestão de Pessoas, dar entrada na aposentadoria. Aí o órgão de pessoal, o RH da polícia, mandava uma mensagenzinha para ele, chamava ele lá e falava assim, ô amigão, olha só, você pensou que ia aposentar agora? Não vai aposentar agora não, sabe por quê? Porque esse tempo que você ficou fora, esse tempo que você ficou cedido, não estava contando como tempo de polícia para aposentar. Porque você sabe que o policial ele tem regras mais benéficas para a sua aposentadoria, assim como os professores, por exemplo. Então o policial tem regras mais benéficas e nessas regras ele tem que comprovar tempo de polícia para se aposentar nessas regras mais benéficas. Aí o cara estava cedido, ficava um tempo cedido, quando voltava ele era prejudicado, porque aquele tempo da sessão dele não estava contando como tempo de polícia, então ele acabava tendo que trabalhar alguns anos a mais para se aposentar. Para resolver isso, a Lei 9264 trouxe a quarta e última regra. A 9264 ela diz o seguinte, olha só, tá vendo essa lista? Tô vendo, beleza. Essa lista, legislação, considero que esses órgãos dessa lista são considerados órgãos de interesse policial civil. Isso significa que, qual a consequência de ser um órgão de interesse policial civil? Se você, servidor da PCDF, estiver cedido para um desses órgãos chamados órgãos de interesse policial civil, você não vai perder nenhum direito por estar cedido.
Entre eles, o que na prática dava maior repercussão era a aposentadoria. Então, se você tiver cedido lá num órgão de interesse policial civil, o seu tempo para a aposentadoria está contando certinho, igualzinho o colega que está trabalhando na delegacia da PCDF, correto? Porque mantém-se todos os direitos se você tiver cedido para um órgão chamado órgão de interesse policial civil. Então, na tela aí, pessoal, vamos lá na tela para a gente trabalhar essas informações aqui. Então, são órgãos de interesse policial civil. São órgãos de interesse policial civil. A seção, né, dos servidores, aí ele traz, os órgãos são de interesse policial civil. Não se assuste nesse momento aqui, você já sabe o que vai acontecer. Daqui a pouco eu vou bisurar isso aqui, né? Eu não deixo você na mão em nenhum momento da nossa legislação. Então ele diz o seguinte, esses órgãos aqui, eles, quando o servidor é cedido para um desses órgãos, essa seção, ela é considerada de interesse policial civil. E a consequência de ser considerada de interesse policial civil é que ficam, então, resguardados todos os direitos e vantagens da carreira policial. É como se ele estivesse trabalhando na própria Polícia Civil, não perde nenhum direito, correto? Então você já entendeu quais são os órgãos de interesse policial civil e a consequência de ser um órgão de interesse policial civil é que ficam então resguardados todos os direitos como policial, entre eles, né, para exemplificar a aposentadoria especial como policial. Então você já entendeu o que é um órgão de interesse policial civil e qual é a consequência de ser um órgão de interesse policial civil. A gente vai então agora ver aquela lista de uma forma um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais bisurada, porque é para isso que eu tô aqui, beleza? Olha só, olha a dica, uns 322 PMG, uns 322 PMG. Então, uns 3Ps, 2Ms e 2Gs. Uns 322 PMG são os órgãos de interesse policial civil, cuja consequência de ser um órgão de interesse policial civil é que ficam resguardados todos os direitos da carreira policial. Quais são esses órgãos? Aí na tela, olha só. Unidades de inteligência da administração federal, da administração distrital, órgão de inteligência do TCU e órgão de inteligência do TCDF. Então, se o servidor ele está cedido para um órgão de inteligência relacionado aqui nesse inciso, então, uma unidade de inteligência, lá trabalhando, os direitos deles estão preservados, como se estivesse trabalhando dentro da própria Polícia Civil do Distrito Federal, correto? Vamos lá, Secretaria de Segurança Pública do DF também é um órgão de interesse policial civil, ficando resguardados os direitos da carreira policial. Presidência e Vice-Presidência da República, aqui ó, Presidência do STF, Presidência do TJDFT. E 2 ministérios, Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública. Hoje, pessoal, na atual administração federal, né, do governo, então, o atual governo federal, esses 2 ministérios eles foram fundidos, hoje é uma coisa só, hoje é Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Só que essa alteração, ela é do ano anterior, ela é de 2018, então em 2018, ainda na administração federal anterior, eram 2 órgãos separados, por isso que eles estão separados na legislação, mas hoje é uma coisa só, hoje é Ministério da Segurança Pública e Ministério da Justiça, é uma coisa só, beleza? Então nós temos aí os 2 ministérios. Continuando agora os 2Gs, né? Na tela, por favor. Governadoria e Vice-Governadoria do DF e o GSI. O que é o GSI? Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, né? O órgão que trata de questões estratégias de segurança nacional, bem como a própria segurança do presidente, dos familiares do presidente, do vice-presidente e dos familiares do vice-presidente. Então, a dica é uns 3Ps, 2Ms, 2Gs, uns 322 PMG. Então, olha aquilo que estava dessa forma aqui, ó, estava dessa forma, agora fica um pouquinho mais fácil de estudar, um pouquinho mais fácil. Uns 322 PMG, e aí você insere esse conteúdo nas suas revisões periódicas, e as suas revisões periódicas você vai, então, uns 322 PMG, uns 3Ps, 2Ms, 2G, deixa eu ver se eu lembro, vai colocando lá, vai relacionando. Na terceira, quarta revisão, você já domina isso daqui melhor do que eu, porque eu sei como é, o cara que tá, né, com sangue no olho ali para estudar, para passar no concurso, rapidinho, ele memoriza essas 4 dicas que eu trabalhei com vocês. Beleza, pessoal? Olha só.
Eu vou encerrar então esse bloco nesse momento, mas eu ainda retorno. Eu volto com o nosso bloco de exercícios, beleza? Até já! Fala pessoal, professor Marcos Fagner, professor de Legislação Específica da PCDF. Detonamos a Lei 9264, teoria toda bisurada, toda esquematizada para você aí. Vai anotando, vai complementando o seu caderno, vai trabalhando as informações, porque esse seu caderno ele vai servir para suas revisões periódicas. Porque só passa em concurso quem faz exercício, só passa em concurso quem revisa a matéria. Estudar uma vez não é suficiente, você precisa estudar aí num ciclo de revisões periódicas, ok? Vamos então para a parte fundamental na sua preparação. Exercícios sobre a Lei 9264. Na tela vamos começar a trabalhar os exercícios. Acompanha aí comigo, pessoal. Questãozinha de prova. Caiu na Funiversa, na prova de perito médico legista, a seguinte informação. Atualmente, de acordo com a legislação vigente, a PCDF é composta pelas seguintes carreiras. Ele quer que você traga quais são as carreiras que vieram do desmembramento de uma carreira única com a Lei 9264, tornaram-se duas carreiras. Opa, então já ficou fácil, porque veja bem, delegado de polícia, perito criminal, perito médico legista, agente de polícia, escrivão de polícia, não, peraí, aqui ele está falando os cargos, ele está colocando os cargos, então não é essa alternativa, carreira é uma coisa, cargo é outra coisa. Letra B, carreira, né, de delegado de Polícia Civil do DF e de Polícia Civil do DF. Opa, já está aqui a nossa resposta. As carreiras que nós temos na PCDF são essas duas. Nós tínhamos uma única carreira que era chamada carreira policial civil do DF. Ela foi desmembrada em 1996, tornou-se duas carreiras, né? Carreira de delegado de polícia do DF, carreira de polícia civil do DF. Carreira de delegado de polícia está onde estão inseridos quais cargos? Apenas um, cargo de delegado de polícia. Na carreira de polícia civil do DF, EPA, dois peritos, né? Escrivão de polícia, papiloscopista policial, agente policial de custódia, e os dois peritos, perito criminal, perito médico legista. Então essas são as duas carreiras. O item correto no nosso material é o item B, correto? Vamos lá, vamos avançando, vamos trabalhar mais uma questãozinha, também questão de prova para o cargo de agente da PCDF do último concurso de 2013. Olha só, o CESP afirmou o seguinte: tanto o perito médico legista, quanto o agente de polícia, quanto também o escrivão de polícia, esses três cargos, eles estão inseridos, eles integram uma carreira chamada Carreira de Polícia Civil do DF. Pessoal, a Carreira de Polícia Civil do DF são os EPA, 2 peritos. EPA, 2 peritos é que integram a carreira de Polícia Civil do DF. Beleza? Então, quando o nosso examinador nos pergunta, então, que o perito médico legista é dessa carreira? É. O agente de polícia é dessa carreira? É sim. O escrivão de polícia é dessa carreira? É também. Então, todo mundo aqui dentro desses três aí trazidos pelo nosso examinador integram sim a carreira de Polícia Civil do DF e o gabarito, então, correto. Questãozinha número 3, questão da Funiversa, também questão de prova lá na prova de papiloscopista da PCDF. Papiloscopista policial, perito criminal, perito médico legista, agente de polícia, escrivão de polícia, agente policial de custódia, delegado de polícia, compõem a carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Certo ou errado, pessoal? Cuidado! Cuidado, porque aqui tem uma casca de banana. Quem faz parte de uma carreira chamada Carreira de Polícia Civil do DF? EPA, 2 peritos. Então tem alguém aqui que está de intruso. Quem é esse alguém que está de intruso? O delegado. O delegado não integra a carreira chamada Carreira de Polícia Civil do DF. O delegado ele possui uma carreira própria chamada Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal. Então o item está errado. Então eu já te alertei que essa casca de banana ela costuma ser cobrada em prova, beleza? Vamos lá.
Questãozinha número 4, questão da Funiversa para papiloscopista. Assim como para ingresso no cargo de papiloscopista policial, o ingresso no cargo de perito criminal exige diploma de curso superior completo em qualquer área do conhecimento humano. A gente até já julgou esse item lá atrás no nosso módulo teórico. Errado, né, pessoal? Por que que tá errado? Para o papiloscopista, a informação, ok, beleza, tá certo. Por quê? Papiloscopista, assim como todos os EPAs, qualquer nível superior. Só que quando ele diz que o mesmo acontece para o perito criminal, mentira, porque o perito criminal não é qualquer formação. Perito criminal, somente as formações que estão no rol taxativo da Lei 9264. E a gente, inclusive, decorou quais são essas formações. Se um dia o examinador quiser inventar de perguntar. Gente, que bebê fofinho, o nome dela é Cici, correto? Então aí, perito criminal não é qualquer formação, apenas aquelas que estão no rol taxativo. Gabarito errado. Questãozinha número 5 caiu na prova de escrivão da PCDF. As carreiras de delegado e escrivão de polícia do Distrito Federal são distintas. Porém, ambas são consideradas típicas de Estado. Julga comigo aqui a segunda parte do item. Ambas as carreiras são consideradas típicas de Estado. A gente viu que realmente as duas carreiras que compõem a PCDF são carreiras típicas de Estado. Carreira de delegado, a carreira de Polícia Civil do DF, todos os cargos que compõem, todo mundo é típico de Estado. Então a banca CESP, joga na tela para o pessoal dar uma olhada de novo nessa questão aqui. A banca CESP, ela deu como gabarito oficial dessa questão o gabarito como certo, beleza? Mas eu preciso te alertar de que essa questão ela não é uma questão tecnicamente perfeita. Ela é uma questão que o CESP, a banca CESP, ela deu uma vacilada. Porque a banca CESP foi a única banca entre as bancas que já organizaram o concurso da PCDF, que foram Funiversa e IADES, as mais recentes, foi, entre essas, a única banca que não entendeu muito bem a distinção entre carreira e cargo. Lá atrás nós vimos uma questãozinha da Funiversa, Funiversa show de bola, Funiversa. Quais são as carreiras da PCDF? Duas, carreira de delegado de polícia do DF, carreira de polícia civil do DF, corretinho, entendeu perfeitamente o que é carreira e o que é cargo. O CESP não, porque dá uma olhada de novo na questão, quando o CESP ele faz referência a uma carreira de delegado, ok, existe essa carreira. Mas quando ele faz referência a uma carreira de escrivão, isso tecnicamente não é muito correto, né? Tecnicamente, escrivão é um cargo que compõe a carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Não obstante esse equívocozinho técnico, o banca CESP deixou o gabarito como correto, mesmo após a etapa de recursos, onde nós recorremos dessa questão dizendo CESP, perceba, o artigo 2º lá, o artigo 3º da Lei 9264, diz o seguinte, diz que, ó, a carreira de Polícia Civil do DF é composta dos cargos de escrivão de polícia, papiloscopista e assim sucessivamente. Cargo é uma coisa, carreira é outra. Quando você chama escrivão de carreira, isso está errado. A banca CESP fez o quê? Nada. Manteve o gabarito como correto. Então, o gabarito oficial dessa questão, correto, inclusive após a etapa de recursos, mas existe um vacilo, existe aqui uma imprecisão técnica do examinador. Tudo bem? Mas tá para você qual é o gabarito oficial da banca, o gabarito correto. Questãozinha número 6, também questão de prova. Entre os cargos existentes na PCDF, somente o de delegado é típico de Estado. A gente viu que essa informação está falsa, porque ambas as carreiras e todos os cargos que compõem essas duas carreiras são consideradas carreiras típicas de Estado. O delegado e a Polícia Civil do Distrito Federal. O delegado de polícia, os EPAs, dois peritos. Todo mundo é típico de Estado e não apenas o delegado. Beleza? Vamos avançando para a nossa próxima questãozinha. Questão 7 diz aí o seguinte. As classes do cargo de papiloscopista policial são 3, quais sejam a terceira, a segunda e a especial, sendo a terceira a de ingresso no cargo. Primeiro eu te pergunto, a terceira é a de ingresso no cargo? É, beleza, o ingresso se dará sempre na terceira classe. Mas esse item está errado. Por que esse item está errado? Por um pequeno vacilo aqui, por uma pequena casca de banana. Terceira classe, segunda classe, primeira classe e depois a classe especial. Então faltou a primeira classe aqui, então o item está errado pela ausência da primeira classe, beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos lá para a próxima questãozinha. Questão número 8 diz o seguinte. A PCDF
será dirigida por delegado de polícia ou agente de polícia. Agente de polícia dirige a PCDF? Agente de polícia pode ser diretor-geral? Não, não pode. Agente de polícia não pode ser diretor-geral. Só pode ser diretor-geral da PCDF quem? Delegado de polícia do DF, da classe especial, nomeado pelo governador, ok? Questão de número 9, questão da Funiversa, na prova de delegado da PCDF, diz o seguinte: a Polícia Civil pode ser dirigida por qualquer servidor integrante com carreira de delegado, agente, perito ou escrivão. Verdade ou mentira? Mentira. Só delegado que pode ser diretor-geral da PCDF. Só delegado de polícia do DF da classe especial que pode ser diretor-geral. Mais um item de prova. Perceba, até o momento só questão de prova pra gente matar aí, ó. O cargo de diretor-geral da PCDF, ele é privativamente ocupado por delegado de polícia do DF, integrante da classe especial. Agora sim está correto, agora está perfeito. Só delegado de polícia do DF, da classe especial, pode ser nomeado pelo governador para ser diretor-geral da PCDF. Tudo bem? Temos mais questão aqui, pessoal, olha só. Aí uma questãozinha agora, a partir desse momento, a gente vai trabalhar com algumas questões inéditas, algumas questões elaboradas por mim, para tratar justamente da alteração da Lei 9264, para tratar da regra de cessão do servidor. Professor, isso nunca caiu em prova? Não, porque isso é muito recente. Nós não tivemos nenhuma prova da PCDF depois dessa alteração, que é de agosto de 2018. Então eu elaborei algumas questõezinhas para a gente trabalhar essa informação sobre a cessão do servidor na tela, por favor. Essa é uma questão um pouco grande, é uma questão bem extensa, mas que o assunto não é difícil. Trazendo inclusive um novo formato que a banca CESP vem trabalhando. Quem já fez provas mais recentes da CESP, viu a CESP trabalhando com isso. Ele traz uma situação hipotética, depois ele traz uma assertiva, uma afirmativa para ser julgada. Não mudou nada pra gente, é para julgar o item do mesmo jeito. A situação hipotética é a seguinte, veja bem. Um escrivão da PCDF, o escrivão da PCDF, ele foi recentemente cedido para a Secretaria de Segurança Pública do DF, para o exercício de cargo em comissão. Esse escrivão ele ficou um pouco com medo, ele receoso sobre a possibilidade de perder algum direito por estar cedido, ele então procurou o órgão de pessoal da Polícia Civil para dirimir a sua dúvida, para fazer a pergunta: será que eu vou perder então algum direito por estar cedido? A assertiva diz o seguinte para ser julgada: seria correta a manifestação da administração no sentido de que a cessão do servidor no caso apresentado, ou seja, a cessão do servidor para a SSPDF, para a Secretaria de Segurança Pública do DF, ela legalmente é prevista, é considerada como sendo de interesse policial civil, ficando resguardado todos os direitos e vantagens da carreira policial. Então a administração disse: calma, escrivão, não se preocupe, você vai manter todos os seus direitos. E aí, pessoal, a cessão de servidor para a Secretaria de Segurança Pública, ela mantém todos os seus direitos? Essa é a regra número 4. A regra número 4 que a gente mata da seguinte forma, ó, uns 322 PMG, uns 3Ps, 2Ms, 2Gs. Unidade de Inteligência da Administração Pública Distrital, Federal, TCU e MPU. Secretaria de Segurança Pública, já matou. Secretaria de Segurança Pública é sim um dos órgãos cuja cessão de servidor para lá mantém todos os seus direitos. Então, é correta a manifestação da administração no sentido que ele não vai perder nenhum direito. Um item pesado, mas o item está correto e aqui a gente responde de uma maneira bastante assertiva, de uma maneira muito consciente. Perceba que o seu concorrente, se deparando com uma questão dessa aqui, já pula para a próxima, fica perdidão e você acerta uma questão que quase ninguém vai acertar só com uma dica que eu dei lá atrás, ok? Vamos ver as outras regras de cessão do servidor. Questãozinha número 12. Poderá ser autorizada a cessão de servidor da PCDF para a Presidência da República para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, ainda que esse servidor, ele não tenha cumprido o estágio probatório. Certo ou errado, pessoal? Errado. Errado porque é vedada a cessão de servidor que ainda não tenha cumprido o estágio probatório.
Então, essa é a regra número 2, que o servidor que ainda está em estágio probatório não pode ser cedido, beleza? Vamos ver, porque nós temos, então, sobre essas questõezinhas aqui, pessoal, trabalhamos duas questões a respeito da sessão do servidor, duas regrinhas sobre a sessão do servidor. Poderíamos ter uma outra questão, que essa eu posso narrar, porque não coloquei aqui no nosso material, foi um equívoco meu, peço desculpas, mas eu posso narrar mais uma questão para você, pra gente continuar matando questãozinha de prova agora sobre uma outra sessão, uma outra regrinha sobre a sessão do servidor. Veja bem, julga aí comigo agora é aqui, no gogó. Olha só. João, policial civil do Distrito Federal, já estável, já cumpriu o estágio probatório, foi cedido para o MPU, beleza? Agora eu quero que você julgue o seguinte, a cessão do servidor, do João, para o MPU, pode se dar para qualquer unidade do MPU no território nacional. Ponto. Certo ou errado, pessoal? Errado. Por quê? A gente viu naquela nossa tabelinha que a gente tinha um detalhezinho especial, que para ceder o servidor para tribunais, para o MPU e para o TCU, somente as unidades desses órgãos que sejam onde? No Distrito Federal. E não em qualquer lugar do território nacional. Então aquela nossa tabelinha nós tínhamos que tribunal, MPU e TCU só no Distrito Federal. E além disso, ele estava na parte de baixo da tabela. Então, na nossa organização, além disso, além de ser no DF, também tem que ser remuneração igual ou superior ao DAS 101.4 dali para cima, beleza? Com isso, então, a gente mata a Lei 9264 em teoria, em exercícios, e a gente vai gabaritar a Lei 9264, eu te garanto, porque você tem tudo no seu material, tudo esquematizado para você conseguir responder questões difíceis sem perder aí uma questão que a maioria vai errar, você vai acabar acertando, beleza? Eu volto daqui a pouco, já já.